Olá, professor Paulo e professora Vanessa. Esse é o trabalho de microeconomia do grupo da Beatriz, do Felipe, do Igor, da Luísa, da Marina e do Vinícius, sobre crimes contra a propriedade, baseado na base de dados. Primeiramente, a nossa base de dados, ela apresentava dados sobre municípios do estado de São Paulo, como PIB, população e os crimes contra a propriedade cometidos nesse local, como latrocínios, roubo de carro, furtos, entre outros. Daí o grupo, a gente analisou os dados e observamos possíveis relações. E assim optamos por elaborar a seguinte pergunta: qual seria a relação entre furtos e a presença de penitenciárias nas cidades? Daí surgiu a nossa hipótese, a partir dessa pergunta, que seria de que cidades sem penitenciária teriam um número maior de crimes de furto cometidos, pois, de acordo com a nossa ideia inicial, a ausência de penitenciárias passaria uma sensação de impunidade ao criminoso. Entretanto, os dados mostraram que a hipótese estava errada e que ocorria o contrário, como pode ser visto nos gráficos abaixo. Nesse primeiro gráfico, de fonte de autoria própria, apresentamos as cidades com penitenciária, a soma de furtos dela em 2017. Na cidade de Franca, podemos ver que havia 6.000 furtos. Já na cidade de Hortolândia, teria por volta de 1.500 furtos, enquanto Marília, quase 3.000 furtos. Já no outro gráfico, nós temos a cidade sem penitenciária, furtos cometidos no ano de 2017, na qual Itu apresenta 1.500 furtos, Jacareí aproximadamente 2.000 furtos e Sumaré um pouquinho acima de 2.000 furtos. Vimos que a somatória de cidades com penitenciárias resulta em uma quantidade maior de furtos cometidos. Vale ressaltar que todas as cidades apresentadas possuem tamanhos parecidos, não destoando muito de uma outra. Agora, vamos apresentar a quantidade de habitantes desse município de acordo com a base de dados. Franca tem 3.405.970 habitantes. Já Marília possui 234.436 habitantes. Hortolândia, 220.612 habitantes. Itu, 169.400 habitantes. Jacareí, 229.032 habitantes. E Sumaré, 271.264 habitantes. Além disso, realizamos o cálculo de crimes per capita para confirmar se, a partir dessa métrica, a conclusão de que cidades com penitenciárias iriam possuir um maior número de crimes. Os dados obtidos foram os seguintes: em cidades com penitenciária, como Franca, de 6.055 crimes dividido por 345.970 habitantes, deu igual a 0,017 homicídios por 100.000 habitantes. Já Marília tiveram 2.884 crimes, dividido por 234.436 habitantes, que deu 0,012 homicídios por 100.000 habitantes. Já Hortolândia foram 1.592 crimes, dividido por 220.612 habitantes, que resultou em 0,7 homicídios por 10.000 habitantes. Já em cidades sem penitenciária, Itu tiveram 1.598, dividido por 169.400 habitantes, que deu 0,009 homicídios por 100.000 habitantes. Já em Jacareí, foram 2.000 dividido por 229.032 habitantes, que deu 0,08 homicídios por 100.000 habitantes. E por fim, Sumaré, tiveram 2.095 dividido por 271.274, que deu 0,007 homicídios por 100.000 habitantes. Ao observar estes cálculos, podemos perceber que os resultados confirmam que as cidades com penitenciária possuem um maior número de crimes per capita, confirmando a hipótese do grupo.
E daí, para a análise dos dados de maneira coerente, nós somamos os furtos dos municípios com e sem penitenciária, sem levar em conta a questão per capita, o que resultou no maior número de crimes em municípios com penitenciárias. Além disso, pegamos amostras específicas dos municípios para provar que as cidades com penitenciária teriam mais crimes, como podemos ver no próximo slide. Aqui temos um gráfico da soma de crimes por ano em Franca, de fonte de autoria própria. A penitenciária em Franca, ela foi instalada no ano de 2010, e apesar de, no geral, o gráfico mostrar estabilidade, vale-se dizer que a ideia do grupo é mostrar o efeito imediato da instalação da penitenciária, que nas amostras retiradas mostra um aumento. Já em Guaraí, o fenômeno também se repete, uma vez que a penitenciária foi instalada em 2005. E em 2006, temos um aumento drástico da criminalidade no município. E em Lavínia, o mesmo também ocorre, já que a partir de 2005, a penitenciária foi instalada e houve um aumento de furtos, apesar de a tendência se abaixar ao longo dos anos. O grupo observa apenas um ano após a instalação. Bom, agora iremos argumentar quanto ao não favorecimento da hipótese. A hipótese inicial do grupo era de que cidades sem penitenciárias teriam um número maior de crimes de furto. Porém, após analisarmos o número de crimes per capita em cada cidade e os gráficos, foi comprovada errada. E por isso, fomos procurar motivos pelos quais ela não se confirmava. Com pesquisas, chegamos à conclusão que diversos fatores contribuíram para a não formação da hipótese inicial, sendo os seguintes mais relevantes. O primeiro aspecto é a construção de penitenciárias, que poderia resultar no aumento do número de pessoas que passariam a ter contato com membros de facções criminosas, assim, ludibriando essas pessoas a integrarem um crime organizado, por meio de acordos que ocorrem, infelizmente, no sistema prisional brasileiro. Essas pessoas, após saírem da penitenciária, continuariam membros da facção e perpetuariam o aumento da criminalidade no município em que habitam. Já o segundo aspecto é o da teoria do efeito do contágio. Essa que defende que os seres humanos têm uma tendência a replicar os comportamentos de pessoas que estão ao seu entorno. Por meio dessa teoria, chegamos à conclusão que as pessoas, devido ao contato com criminosos que estariam em penitenciárias instaladas em certo município, passariam a replicar o comportamento que tais criminosos apresentavam, devido ao, abre aspas, contágio, fecha aspas, que teriam com os criminosos. E por fim, o terceiro aspecto, que é o de que o sistema prisional brasileiro passa por uma crise e as penitenciárias, que deveriam ter como função a reinserção do preso na sociedade, não conseguem cumprir devido às péssimas condições que os membros se encontram, como a superlotação e a mistura dos presos primários com os reincidentes. Desta forma, os presos voltam para a sociedade sem uma reeducação e voltam a cometer delitos, assim perpetuando o aumento do número de crimes, tais como o furto em determinado município. E por fim, temos a conclusão. Após a realização de todo o trabalho, o grupo pôde concluir que a instalação de penitenciárias traz diversas consequências para a cidade em questão, como dito no tópico acima. Desse modo, pode-se entender que os dados obtidos durante o andamento do trabalho podem contribuir para que sejam realizadas políticas públicas, visando diminuir os furtos cometidos em cidades que têm penitenciária, como, por exemplo, pensar em soluções para a questão da migração de facções para regiões que rondem as penitenciárias. Além disso, podemos observar que questões relacionadas a políticas públicas para a segurança estão diretamente ligadas às penitenciárias, criando uma reflexão de se privar pessoas de liberdade é a única solução possível para punições que pessoas que cometeram crimes, já que, de acordo com a teoria do efeito contágio, a presença de penitenciárias pode ajudar com o aumento da criminalidade em determinado local. Por fim,
Concluímos que, de algum modo, o sistema penitenciário do país deve ser revisto, já que não faz sentido uma medida que tem por objetivo diminuir os índices de criminalidade, os aumente de maneira drástica. Obrigada.